Semana passada eu falei sobre a minha preocupação com a vida espiritual da igreja e do corpo de Cristo. Vocês se lembram? Eu abri meu coração falando sobre a minha preocupação sobre a sua vida. E eu mostrei a vocês pela palavra de Deus que um dia pessoas que pensavam porque estavam dentro da igreja, pensavam que estariam diante do Senhor, mas elas vão e ouvir, sejam bem-vindos. Mas para mim, o texto mais assustador é Mateus 7, 22 e 23, quando o Senhor falar: eu não te conheço. Esse é um texto muito triste na palavra de Deus. Mas muitas pessoas vão pensar que elas eram salvas e elas vão protestar diante do Senhor. Elas vão dizer: Senhor, mas eu fiz muitas coisas no seu nome. Eu fazia parte de uma igreja, eu tinha dons que o Senhor me deu. Mas Jesus vai dizer: você não andou no caminho que deveria. Você não andou no caminho estreito que eu falei. E eu nunca te conheci. Pessoas serão rejeitadas porque eles não conheceram a Deus. Eles conheceram religião, mudaram de igreja, mas não tiveram um encontro real com Jesus. Mas hoje eu quero começar de um ponto. Eu quero trabalhar de um ponto fundamental, acreditando que todos vocês se arrependeram desse tipo de vida, e você se arrependeu dos seus pecados e você está iniciando uma nova vida com Deus. E agora você tem sede dele. Você tem sede dele? Você tem fome dele? Você precisa ter fome e sede, querendo mais dele. Porque a Bíblia diz: se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. E o meu alvo é cuidar das ovelhas que o Senhor nos deu. E o meu desejo, meu grande desejo, meu querido irmão e irmã, é que todas as ovelhas que o Senhor nos deu sejam salvas e elas vão ter uma vida plena em Deus e vão cumprir o chamado do Senhor. Por isso que eu vou pregar essa palavra. O título dela é Mais do que apenas o céu. Vivendo a vida abundante de Deus aqui. Não é só salvação, mas vida abundante que Deus prometeu para cada um de nós. Você pode dizer amém? Eu não quero ser apenas salvo. Eu quero cumprir o chamado do Senhor na minha vida. Esse é o meu alvo. Você não foi salvo só para ir ao céu e viver a eternidade com Deus. Você foi salvo para ser um instrumento de Deus nessa terra e viver uma vida abundante. Amém? Viver uma vida que vai tocar muitas outras pessoas. Minha missão, então, como pastor desse rebanho e também como seu pai espiritual, é ajudar você a viver essa vida abundante. E também usar os seus dons e talentos para que você possa estar diante do Senhor
e ser recebido como um servo bom e fiel. A vida cristã, às vezes, algumas pessoas não entendem o que é uma vida cristã. Eu não sei como está a sua vida cristã. Se você se empolga, se você se alegra em servir ao Senhor. Às vezes eu olho para algumas pessoas com cara triste, nunca sorri, nunca se alegra. Porque para mim, queridos, vida cristã, desde que eu nasci de novo, tem sido muito empolgante. Entenda uma coisa, vida cristã não é vida monótona, não é uma vida chata, mas é uma vida tremenda. Porque você está relacionando com Deus Todo-Poderoso. Se você teve um encontro com Jesus, se você nasceu de novo, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. Você vai viver uma vida de milagres. E é isso que eu quero compartilhar hoje. Quero falar sobre essa vida. Que algumas pessoas só querem ser salvos e ir para o céu. Mas Deus tem uma vida sobrenatural para cada um de nós. E eu amo um texto, 1 Coríntios 2:9. Esse texto eu gosto muito. Vamos ler todos juntos? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mais uma vez, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A Bíblia diz, queridos, se você nasceu de novo, se você teve um encontro com Jesus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você o ama? Você realmente o ama? Esse texto significa, se você o ama, os seus olhos vão ver coisas que muitas pessoas nunca viram. Você entendeu o que eu estou falando? Se você ama o Senhor, você vai ouvir coisas que outros nunca ouviram. E coisas sobrenaturais vão penetrar o seu coração e a sua mente. Isso é para aqueles que amam a Deus e relacionam com Ele. Você está me entendendo? Eu quero te fazer uma pergunta. Se você está servindo ao Senhor por mais de um ano, quem aqui já serve ao Senhor por mais de um ano? Isso tem acontecido na sua vida? Você tem experimentado, você tem visto coisas, ouvido coisas, e você tem experimentado o sobrenatural? A minha vida é um testemunho e eu tenho que compartilhar sobre isso. E pela graça de Deus, eu e a Fabiana já somos casados há 35 anos e temos experimentado esses sinais nas nossas vidas.
muitos sinais. Desde que nos convertemos, desde que nascemos de novo. Eu me lembro, eu tenho muitos, eu me lembro de alguns, por exemplo, de cura. Eu me lembro alguns milagres de cura. Anos atrás, ela teve problema nos ovários e ela foi aos médicos, ela tinha sangramentos constantes. E o médico disse: você precisa fazer uma cirurgia, porque o seu ovário está inflamado com 8 centímetros, você precisa fazer cirurgia. E eu pedi ao médico: você poderia esperar por um mês por essa cirurgia? O médico falou: tudo bem. E por um mês nós oramos. Ele orou, o Márcio orou todos os dias, ungiu e declarava: eu declaro, minha esposa é curada pelas obras da cruz de Cristo, ela é curada. E eu orei por 30 dias. Depois disso nós voltamos lá e o médico fez os exames, checou pelo ultrassom e ele falou: olha, desapareceu, não está mais aqui. 30 dias de oração constante. Nenhum olhos viram, nenhum coração ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu tenho uma saúde muito boa, mas eu me lembro de anos atrás, eu já contei esse testemunho, eu comi um peixe e de repente o espinho de peixe ficou preso na minha garganta. Era domingo às 4 da tarde, a gente tinha o culto mais tarde e a gente ia pro culto e a Fabiana falou para mim: é melhor não ir para a igreja, vamos pro hospital. Eu falei: não, eu vou para a igreja primeiro, eu não vou perder o culto, se for necessário eu vou depois. Eu fui com dor, eu não conseguia nem respirar direito, eu não conseguia nem cantar. Mas o que eu fiz? Eu adorei ao Senhor. Eu adorei ao Senhor. Eu levantei minhas mãos e adorei ao Senhor, mesmo sem poder soltar a voz. É aquilo que nós cantamos aqui hoje. Eu declarei que Deus era Deus de milagre. E assim que o louvor terminou, eu comecei a respirar, eu procurei o espinho e ele tinha desaparecido. Interessante. Quando você adora e ora ao Senhor, os milagres acontecem. Sobrenatural na área financeira, milagres financeiros nessa área. Você sabia que Deus pode liberar milagres na sua vida financeira? Eu não prego prosperidade, mas a Bíblia diz que Deus gosta e ama, Ele nos prospera. E eu me lembro que havia um tempo na minha vida que a gente estava numa crise financeira e a gente não tinha falado para ninguém. E eu estava em casa, eu tinha 3 meses atrasados de aluguel, não tinha comida, eu tinha que pagar minha conta de eletricidade e somente Deus sabia. E a gente estava orando, era quase 11 da noite e alguém foi lá na minha casa e disse: Deus me mandou aqui para te dar esse dinheiro. E Ele me deu uma quantidade que deu para pagar os aluguéis, paguei minha conta de eletricidade, fui no supermercado e enchi minha casa de comida.
E aquilo aconteceu não foi só uma vez, mas muitas outras. Anos atrás eu estava numa outra crise financeira e Deus fez um milagre. Eu estava com um problema, eu tinha que pagar 15 mil euros. E alguém me ligou e Deus falou para mim te dar esse dinheiro, 15 mil euros. E a Bíblia diz, olhos nunca viram e ouvidos nunca ouviram o que Deus preparou para aqueles que amam a Ele. Se você ama ao Senhor, você vai experimentar milagres, eu creio nisso. Mas você realmente ama o Senhor? Como está seu relacionamento com Ele? Milagres de ouvir Deus, porque a Bíblia diz que os ouvidos vão ouvir. Tem pessoas que nunca ouviram a Deus e eu me lembro de estar nessa crise e Deus falou comigo. Momento de indecisão, eu não sabia o que fazer, para onde ir. Naquele dia, eu clamei ao Senhor pedindo que Ele me guiasse. Quando você está com problema, o que você faz? Algumas pessoas vão para a mãe, para o pai, para o governo. Mas eu fui para o meio do mato e fui buscar a Deus no meio da noite. Andei 7 quilômetros até eu ficar sozinho com Deus. E eu gosto sempre de ajoelhar. Naquele dia eu me ajoelhei na terra. Eu não me sinto confortável orando em pé. Eu amo orar ajoelhado. E naquele dia eu estava lá no meio do mato e eu orei e falei: Senhor, eu preciso de direção, eu preciso que o Senhor me mostre para onde ir. E naquele dia Deus falou comigo audivelmente. Eu ouvi a voz dele falando comigo e ele me deu uma palavra. E essa palavra que ele me deu, ele disse que os problemas que eu estava passando, ele mostrou para mim que ele estava em controle. Esse tempo de crise está acabando hoje e eu vou te levar para um outro lugar, porque eu vou te treinar e depois você vai me servir em outra nação. E é por isso que eu estou aqui hoje, por causa daquelas palavras de muitos anos atrás, mais de 35 anos atrás. Se eu começar a contar de milagres, eu vou ficar de muitas horas aqui, falando do que Deus fez. Mas entenda uma coisa, olhos não viram, ninguém sabe o que Deus tem preparado para aqueles, mas aqueles que o amam vão ter essa revelação. A vida cristã é uma vida abundante, não é uma vida chata, é uma vida cheia de alegria, porque é um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Se você tem um relacionamento com um amigo muito rico, você está sempre na casa dele, tem um relacionamento bom com ele, você acha que você vai ser abençoado por aquela pessoa? Se você, por exemplo, amigo alguém bem muito rico, tipo o Donald Trump, se você está lá na casa dele, sempre conversando com ele, se você tiver problema, você vai ser ajudado. Ele vai falar: você é meu melhor amigo.
Mas a questão é, você conhece a Ele? Você tem um relacionamento próximo com Ele? A vida cristã é uma vida abundante. Você pode repetir comigo? A vida cristã é uma vida abundante. É o quê? Uma vida abundante. Mas a gente tem um inimigo que ele quer destruir essa vida abundante que Deus tem para nós. Vamos ler João 10:10. João 10:10. Eu esqueci de anunciar que as minhas 2 filhas estão aqui. Eu tenho que falar. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Vamos voltar à palavra. João 10:10. Vamos ler todos juntos? O ladrão não vem, ele vem para roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus diz: eu vim não só para me te dar vida, mas vida abundante. Mas você tem um inimigo que te odeia. Ele não quer que você tenha essa vida boa. E ele quer destruir a sua vida espiritual, o seu casamento, destruir o que você tem. Mas Jesus diz: eu vim para que você tenha vida. E que tipo de vida? E a minha pergunta para você é: qual vida você tem vivido? Você tem experimentado essa vida abundante? Eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Como que a sua vida com Deus se parece? Como que é a sua vida com Ele? Desde que eu nasci de novo, eu tenho experimentado muitos milagres de Deus. E às vezes o que me preocupa, as pessoas estão na igreja por tantos anos e a gente não escuta testemunhos de milagre. Quem está errado? Deus ou nós? E eu sei, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Seus olhos, seus ouvidos, seu coração têm experimentado essa vida abundante, sobrenatural? Isso é o que me deixa empolgado. O que é a vida abundante, então? Muitos pastores ensinam que vida abundante é não passar por lutas. Alguns dizem, se você está passando por problema, é porque o diabo está te perturbando. Alguns dizem, vida abundante significa que você não vai ter problema financeiro. Você não vai ficar doente, mas não é isso que a Bíblia diz. Vida abundante é o que então, pastor? É viver no centro da vontade de Deus. Vida abundante é você viver uma vida diária em um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. É ser usado por Deus.
Isso é o que significa vida abundante. Vida abundante é ter intimidade com seu Criador. E desse relacionamento você experimenta coisas sobrenaturais. Basicamente, 100% dos milagres que eu experimentei no meio de problemas, grandes problemas. Você está passando por problemas? Você tem experimentado lutas, problemas? Então você está pronto para um milagre. Mas depende da sua atitude. Por que, pastor? Porque muitas pessoas, porque quando eles passam por dificuldades, o que eles fazem? Primeira coisa, reclamam. Por quê? Por quê? Por quê? Nunca pergunte para Deus por quê. Não pergunte por quê. Se diga, Senhor, me ensina e me ajuda a experimentar o sobrenatural. Se humilhe. Você vai ver a circunstância mudando. Quando você não entende a circunstância, não reclame, adore ao Senhor. Lembra de Paulo e Silas? Quando eles foram colocados na prisão, eles estavam pregando o evangelho e foram colocados na prisão. E quando eles estavam na prisão, porque eles foram fiéis ao Senhor, eles começaram a reclamar à meia-noite. Foi isso mesmo? Não, eles adoraram. E a gente não vê as pessoas adorando, e a gente vê as pessoas reclamando. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Adore ao Senhor e você vai ver as coisas mudando. Meu testemunho, eu falei dele já anos atrás. Eu apliquei para ser pastor nessa igreja, no governo, e o governo negou. Deu uma carta, falou, você tem 120 dias para sair da Irlanda. Eu falei, e agora? Tudo terminou. Deus falou, vai. O governo fala, vai, volta. Quem eu vou obedecer? Naquele dia, eu tinha a carta. O que eu fiz? Eu não reclamei. Você não sabe, queridos, isso é uma arma. Toca nos seus joelhos. Toca no joelho do seu irmão. Você tem uma arma. Essa é sua arma. Essa é sua arma. Uma arma poderosa. É mais poderoso que aquelas bombas que os aviões americanos carregam. Muito mais poderoso. E aí quando eu recebi aquela carta, o que eu fiz? Eu usei a minha arma. Eu disse, Senhor, Tu és Deus, eu confio em Ti. Eu chorei, adorando ao Senhor. Essa carta fala, eu tenho que voltar. Eu Te adoro e o Senhor tem a última palavra. Eu dou honra e glória ao Senhor. E à medida que eu estava adorando ao Senhor, de repente, um anjo do Senhor veio e parou diante de mim. E naquele dia, o anjo me mostrou o passaporte vermelho. Depois de alguns meses, a lei da Irlanda mudou. E eu pude aplicar de novo. E hoje eu tenho os passaportes que o anjo me mostrou.
Mas não é fácil quando a gente está passando por problemas. Não é fácil. Eu chorei. Eu confesso, foi difícil. Mas eu disse, o Senhor sempre fiel. Vida abundante não é falta de problemas, mas é a presença do Senhor. Então, o que é a vida abundante? Não é a ausência de necessidades, mas é a presença de Deus que muda as circunstâncias. É no meio das lutas. Quando você confia em Deus, é que o sobrenatural acontece. Essa vida abundante não é só para o pastor Márcio. É para todos nós. Não, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ninguém nunca conseguiu entender o que Deus tem para aqueles que o amam. Eu não sou especial. Todos nós que nascemos de novo somos especiais para o Senhor. Quantos de vocês já encontraram uma pessoa possuída por demônio e você expulsou o demônio e libertou aquela pessoa? Quem aqui já fez isso? No começo da minha conversão, eu me lembro. Eu estava lendo a minha Bíblia e eu li Marcos 16, versos 16, 17 e 18. Eu li várias vezes aquele texto e eu disse: Deus, eu creio no Senhor e o Senhor pode contar comigo para libertar pessoas. Eu nunca tinha feito isso antes. Eu pensei que era algo estranho expulsar demônios, mas o Senhor disse: o Senhor pode contar comigo. Vamos ler esse texto. Marcos 16, 17, 18. Estes sinais hão de acompanhar os pastores da igreja. Não? Oh, desculpa. Achei que era só os pastores. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quem crê? Que sinais? O primeiro sinal: em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Línguas estranhas para algumas pessoas. Se você crer, o poder do Espírito Santo não é para quem crê. Eles vão expulsar demônios, falar em línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão o quê? Curados. E esses sinais vão seguir aqueles que creem. Se você não crê e você não faz, nada vai acontecer. E eu me lembro, eu tinha só 1 ano de convertido. Eu estava andando na rua e encontrei uma pessoa. Ele não estava bem, comecei a falar de Jesus para ele. E depois de um pouquinho de tempo pregando, eu perguntei para ele: posso orar por você? Pode? Ele falou. Eu orei por ele. À medida que eu estava orando por ele, eu percebi que ele não estava bem. Eu falei: espírito mau que está na vida dele, eu te repreendo e eu falo: saia.
Aí, ó, na hora que eu falei, ele ficou muito irado e ele começou a vir contra mim, muito agressivo. E eu falei, em nome de Jesus, saia daqui. E ele falava, não, ele pertence a mim. Eu falei, saia. E ele falava, saia, saia. E ele foi liberto. Eu não era pastor. Eu era o irmãozinho da igreja que leu Marcos 16. E eu estava na igreja só por 1 ano. Depois daquilo, eu comecei a ficar mais confiante. E eu comecei a orar por muitas pessoas. E eu já ajudei mais de 1000 pessoas foram libertas. Algumas vezes na nossa igreja, 5, 6 pessoas em um culto ficavam possessas. E depois que eu expulsei aquele demônio, sabe como eu me senti? Eu me senti tão forte. Uau! Eu só estava 1 ano na igreja. Uou! Isso é poderoso. O nome de Jesus tem poder. Você lembra quando Jesus enviou os discípulos? Vai e prega o evangelho, expulsem demônios. E eles voltaram. O que eles estavam falando? Eles estavam cheios de alegria. Jesus, o seu nome é tão poderoso. A gente pregou o evangelho. E quando a gente falou para os demônios sair, os demônios, e eles estavam cheios de alegria. O que Jesus falou para eles? Não ficam felizes só porque os demônios se submetem a você, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. E eu fiquei... Meu nome está escrito no livro da vida, porque os demônios se submetem a mim. Mas você também tem essa autoridade. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Esses sinais vão seguir aqueles que creem e vão expulsar demônios. Você tem autoridade, use sua autoridade. Eu tenho muitos testemunhos e não dá tempo de contar tudo aqui. É por isso que eu creio que vida cristã tem que ser sobrenatural, porque servimos a um Deus sobrenatural. A vida cristã tem que ser sobrenatural. Por quê? Porque servimos a um Deus sobrenatural. Olha aqui para mim, gente. Esse livro aqui é o nosso manual de fé e prática. Você está lendo esse livro? Você tem lido? Você tem meditado nele? Esse livro está cheio de milagres, de Gênesis a Apocalipse. Quando você lê isso, você pensa que esses milagres eram para pessoas especiais, só para os apóstolos, profetas. Não. Jesus diz que os sinais vão seguir aqueles que creem. Eu estou falando da minha vida, mas eu quero te mostrar aqui na Bíblia. Você fala, o pastor fala de milagres que aconteceu na vida dele, mas eu quero te mostrar na Bíblia, porque eu quero te provar que esse livro tem a solução para a sua vida. Não importa o seu problema, se você precisa de documento, cura, precisa de marido, esposa, Deus é poderoso para fazer milagre. Agora alguns aqui ficaram bem empolgados.
Tem misericórdia, né? Tem alguns clamando aqui, pede misericórdia. Tem misericórdia, Senhor. A Bíblia diz que tudo que foi escrito aqui foi escrito para nos ensinar. Tudo que foi escrito aqui, que você lê, é para você fazer também, para sua fé crescer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Desde que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a crer. Eu falava no começo da minha caminhada, se estava escrito que eu podia voar, eu ia acreditar. Se estava escrito, não está escrito, tá? Mas não está escrito, não tente voar. Pastor falar que a gente pode voar, não tá. Isso, só em canções. Tem a música, né, que fala eu posso voar, mas eu creio nesse livro de capa a capa. Eu comecei a ler. Eu creio em tudo que está escrito aqui. Se tivesse escrito que eu podia voar, eu ia acreditar. Se vaca pudesse voar, eu acreditava também. Mas não está escrito, certo, gente? Algumas exemplos de vidas que andaram no sobrenatural. Por exemplo, você precisa de provisão. Talvez você precisa de casa. Você precisa de provisão financeira, trabalho. Deus pode suprir sua necessidade. Você pode dizer amém? Isso é para aqueles que creem. É para todos, mas especialmente para os que creem. Quem já leu a história de Elias e a viúva de Serepta? Você já leu essa história? Não vai dar para ler, mas muitos de vocês sabem o que aconteceu. 1 Reis 17, de 8 a 16. Lá ilustra o sobrenatural de Deus, onde a farinha e o azeite nunca se esgotaram, mesmo em meio de uma fome. Era um tempo de muita fome, as pessoas estavam morrendo de fome. E aquela mulher estava com problema financeiro. E Deus usou Elias e supriu a necessidade dela. Você se lembra dessa história? Antes dela receber o milagre, o que aconteceu com ela? O profeta diz: o Senhor me mandou aqui e falou para você cuidar de mim. Prepara comida. Ela virou para ele e falou: você tá louco, homem? Eu não tenho nada. Acho que Deus está com problema. Deus me mandou aqui. Ela falou: não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo. Vou preparar para mim, para o meu filho, e nós vamos morrer, porque a gente está nessa crise de fome. O que ele disse para ela? Obedeça o que Deus falou. Prepara primeiro para mim. Esse é algo muito difícil. Ela fez para ele o pão para o profeta e deu para ele. E o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? A Bíblia diz que a farinha multiplicou, o óleo multiplicou e até a fome acabar, eles tiveram o suficiente. Mas o que abriu o milagre para ela? Obediência. Ela deu primeiro. Algumas pessoas falam: eu não dou porque eu tenho pouco. Você tem pouco porque você não dá. É isso que é verdade. Eu tenho pouco, pastor, eu não posso dar. Dá e você vai ver o milagre. Deus dê e Ele vai dar a você.
Tem muitas pessoas que roubam a Deus. Vem à igreja, não entrega dízimo e oferta. Estou esperando um milagre. Enquanto você não for fiel, o milagre não vai acontecer. Eu não estou aqui para ficar falando historinha bonitinha para você, mas eu quero te mostrar o que a palavra de Deus diz, o que Jesus disse. Cura. A cura de doenças e enfermidades, como a cura do cego Bartimeu, Marcos 10, 52. Jesus encontrou aquele homem cego e ele disse: vai, a sua fé te curou. O ano passado, quando a gente estava no Brasil, orei por uma mulher que ela não podia ver e ela foi curada. E ela falou: pastor, eu não conseguia ver. Eu não consigo ver, e eu orei por ela. Isso é um exemplo de cura do sobrenatural de Deus, libertação de pessoas do cativeiro espiritual e físico. O Senhor libertou os israelitas do Egito e o endemoniado gadareno em Marcos 5, de 1 a 20. Isso demonstra o poder de Deus. Ele libertou o povo que estava cativo no Egito. E também Jesus libertou pessoas que tinham demônios, que eles foram libertos. Transformação de vidas, como a conversão de Paulo em Atos 9, aquele homem, Paulo, o apóstolo. Ele estava destruindo a igreja, atacando o povo de Deus, e veio uma transformação que mostra que o caráter de uma pessoa pode ser transformada. Deus pode transformar, mas ame a Ele de todo o coração. Manifestação de dons espirituais, 1 Coríntios 12. Não dá para entrar profundamente, mas ali fala de dons espirituais como profecia. Talvez você não creia em profecia, mas eu creio. Cura, falar em línguas, que são consideradas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E nós cremos nisso. Jesus prometeu, se nós cremos, nós vamos ser usados para fazer grandes coisas. Se você crê, você vai fazer coisas grandes. João 14, 2. Vamos ler todos juntos. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras coisas maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu gosto de algumas traduções que falam assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará o mesmo. Em verdade significa essa verdade está acima de toda verdade. Jesus nunca mentiu. O sobrenatural não é algo místico, distante, mas é uma realidade presente para todos que creem e confiam em Deus. Então é importante que vocês se lembrem. O sobrenatural, a vida sobrenatural com Deus não é sobre buscar experiências extraordinárias, mas viver em comunhão com Deus e permitindo que o sobrenatural dele se manifeste através da sua vida. Eu te dei muitos testemunhos, não foi?
Mas eu nunca fiquei correndo atrás de milagres. Eu estava buscando a Deus e os milagres aconteceram. Estão entendendo a diferença? Tem pessoas que não buscam o Senhor, que eles ficam só correndo atrás de milagres. Cuidado. Cuidado com isso. Você não busca, você não passa tempo na presença de Deus, você não lê a Bíblia, ou talvez você lê a Bíblia, Deus fala comigo, aí você abre qualquer lugar, abre no meio, Velho e Novo Testamento, há uma página em branco, e você fala, hoje Deus não quer falar comigo. Não é assim. Não leia sua Bíblia assim. Você tem que ler sua Bíblia do começo até o final do livro. E a Bíblia não é um livro, são 66 livros. Você tem que ler cada um desses livros para que você possa conhecer. Você vai falar, pastor, não tem tempo. Se você não tem tempo para ouvir seu pai, você está com problema, porque fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você vai ser um cristão que não sabe o que é a vida abundante. Você será um cristão natural, mas nunca experimentou o sobrenatural de Deus. O grande milagre não é ver anjos, não é uma casa, não é dinheiro, não é documento, não é passaporte. O grande testemunho é quando você se arrepende dos seus pecados e você se volta a Deus e nasce de novo. Quando esse milagre acontece na sua vida, você está aberto para receber muito mais. Lembre-se, no começo da mensagem eu disse, muitas pessoas estavam na igreja, foram usadas por Deus, receberam milagres. Lembra-se? Receberam milagres, mas o que vai acontecer com eles? O que Jesus disse para eles? Eu nunca vos conheci. Deus te conhece? Como que eu transiciono sobre conhecer ao Senhor de uma transformação que me transforma? Como eu transiciono? Como saber sobre para conhecer o que transforma? Quem aqui conhece o Donald Trump? Todo mundo já ouviu falar dele. Quem aqui já comeu com ele? Quem aqui já teve uma refeição com ele? Então você não conhece ele. Você já falou com ele pessoalmente? Ninguém aqui conhece ele, então. Conhecer a Deus é mais que intelecto, é uma intimidade profunda que você desenvolve. Você está desenvolvendo essa intimidade? Sabe o que significa a palavra conhecer? Em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva, a palavra em hebraico para conhecer não é um conhecimento intelectual, mas é uma experiência íntima de relacionamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Você pode conhecer. Você está tendo experiência com Ele?
É bom conhecer seu pastor, mas o meu alvo é que você vá à presença de Deus em joelhos e busque a Ele. Jó disse: eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem vê-lo. Tem muitas pessoas que conhecem ao Senhor pelo YouTube, pelo pastor, mas você não para ter tempo com Ele. Conhecer é uma experiência, é uma união que gera vida e fruto. Deus está chamando alguém aqui? Então é uma união que gera vida e frutos. Adão conheceu Eva, e porque ele conheceu Eva, o que aconteceu? Os filhos vieram. Quando você conhecer ao Senhor, frutos serão gerados na sua vida. Não é somente saber de fatos, vir a cultos, mas é uma união pessoal. A gente precisa ir além e conhecer o Senhor de maneira profunda. Deus, Ele está ansioso por esse relacionamento com Ele. E você gostaria de ter esse relacionamento com Ele? Vamos nos levantar. Só se levante. Você gostaria de conhecer ao Senhor? Vida cristã é tão empolgante. Quando eu olho para alguns cristãos, eu não consigo entender. Toda semana algo sobrenatural acontece. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida. E que tipo de vida? Sobrenatural, vida em abundância. Você quer ter esse tipo de vida? Então eu quero te desafiar. Conheça o Senhor. Mas você precisa parar de fazer algumas coisas. Às vezes, igreja é como Marta, preocupada e trabalhando para Jesus. Mas nós precisamos estar aos pés dele. Eu posso te garantir, se você parar a sua vida corrida e for para a presença de Deus, você vai começar a ver o seu sobrenatural. Eu posso te garantir, porque o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu creio nele. Não fale nada agora, por favor. Agora é o momento mais importante da reunião. Deus falou com você, e qual que é a sua resposta para Ele? A chave é buscar intimidade com Ele. Mas você tem que se render. Feche os seus olhos. Queridos, temos que voltar à palavra do Senhor. Talvez você abandonou sua Bíblia. E o primeiro passo para conhecer o Senhor é ler a palavra de Deus. Não é 2, 3 versículos, não, é ler a palavra. Passar tempo com Ele.
orações genuínas, constantes, sinceras e diálogo com o Senhor. Não é só pedir, não é só falar uma lista, tipo uma lista de compras, mas diante do Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Muitas vezes eu vou para a presença do Senhor, eu não falo uma palavra. Senhor, eu só vim para estar na tua presença. Eu vou em coração quebrantado. Também o Senhor diz para que possamos obedecer ao Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor. Sabemos que amamos ao Senhor quando obedecemos os mandamentos dele. Comunhão com o Espírito Santo. Talvez você não tenha tido comunhão nenhuma com o Espírito Santo e o Senhor está te chamando para desenvolver esse relacionamento com Ele. Ele é o nosso guia, nosso consolador, aquele que revela o Pai, o Filho a nós. Ele prometeu nos enviar o Consolador que estaria conosco. Receba o Espírito Santo agora. E como podemos experimentar e cultivar a presença dele? Adore a Ele. Muitas vezes, a única coisa que você vai fazer é adorar ao Senhor e chorar na presença dele. Adore a Ele. Talvez você vai ter que ficar quieto, silenciando o barulho do mundo ao seu redor para que você possa ouvir a voz dele. Ore pelo que eu estou falando para você. Você precisa acalmar a sua alma na presença dele. Comunhão com o corpo de Cristo também é muito importante. Às vezes a gente não tem comunhão com o corpo. Não perca os cultos da igreja. Não perca as reuniões da célula. É ali que você vai fortalecer a sua vida espiritual. Pai querido, eu oro pelos meus irmãos e irmãs. Eu oro para que o Senhor unja cada um deles. Perdoa-nos, Senhor, que temos estado tão corridos. Não damos e não paramos para estar na Tua presença. Nosso desejo é Te conhecer mais e mais. Jesus, um dia o Senhor vai dizer isso para algumas pessoas. Eu nunca te conheci, mas nós queremos te conhecer. Esse é o nosso desejo. Queremos passar tempo com o Senhor. Não queremos conhecer o Senhor através de ensinamento dos pastores, de líderes, mas leva-nos nessa intimidade. Ajuda-nos, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos traga arrependimento genuíno. Perdoa-nos por não buscar a Tua presença. Sabemos que quanto mais Te buscamos, mais vamos poder experimentar o Senhor e o Seu poder. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs. Eu oro e abençoo eles, Senhor. E declaramos, Senhor, que vamos voltar à Tua presença. Vamos experimentar milagres, sinais. Grandes sinais vão seguir aqueles que creem. E esse é o povo que
que ouviu a tua voz hoje, Senhor, e eu declaro sinais vão seguir a vida deles.